Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno 18, cujo tema é a fiscalização tributária pelo oficial registrador. Olá, é um prazer estar aqui. E esse é um tema que eu gosto bastante. E fico super empolgada com esse assunto porque essa imersão foi desenhada justamente para quem busca aquele conhecimento rápido, sabe? Um conhecimento focado sem aquela sobrecarga de informações. Exatamente. O objetivo é dominar as provas da FGV, com tranquilidade. Porque, veja bem, a gente precisa estabelecer uma premissa central logo de cara. E qual seria essa premissa? A premissa de que o registrador imobiliário, na verdade, ele atua como um braço estendido do Estado. Ele tem a missão de proteger o dinheiro público, o erário. Ah, entendi. É aquele dever e poder de fiscalizar os impostos, né? Acho que está no artigo 289 da Lei de Registros Públicos, certo? Certo. Perfeito. Só que, tem um detalhe aí. Existem limites claríssimos para essa atuação. Ele não é um fiscal da Receita. E é aí que entra aquela menção importante sobre como o professor Lessa estruturou esse material, sabe? Porque a ideia não é apenas decorar a lei. A ideia é entender a lógica por trás da lei, né? Exato. Isso blinda quem está estudando contra as piores pegadinhas da banca. E já que a gente tocou nesse ponto da fiscalização, até onde vai esse poder do registrador? Olha só, essa é a grande dúvida. Será que ele precisa, refazer os cálculos da prefeitura? A resposta é um sonoro não. Nossa, imagino que muita gente acha que sim. Pois é, o limite dessa qualificação registral é verificar a existência do recolhimento, entende? E também o vínculo daquela guia com o negócio jurídico que está sendo registrado. Quer dizer que ele não analisa a exatidão matemática do negócio, tipo, ele não confere a base de cálculo ou as multas. Exatamente isso. Ele não confere se a matemática bateu no centavo. Ele só verifica se o imposto foi pago e se a guia pertence àquele imóvel. Sabe o que isso me lembra? É tipo um segurança na porta de um evento exclusivo. Gostei dessa analogia. Como assim? Veja bem, o segurança confere se você tem o ingresso oficial, chancelado bonitinho, mas ele não para a fila para investigar se você pagou o valor cheio ou se usou cupom de desconto ou se comprou meia entrada. Perfeito, ele só olha a chancela. Isso, porque esse controle de quanto foi pago é problema da bilheteria, que no nosso caso aqui é o fisco, né? É exatamente assim que funciona na prática. O registrador não tem autoridade para barrar o registro porque achou que o imposto cobrado pela prefeitura foi baixo. Faz todo sentido. Mas aí me vem uma dúvida crucial que eu vi nas notas do professor Lessa. É sobre a famosa dupla checagem, o double check. A antinomia do Código Tributário Nacional, o CTN. Isso mesmo. Afinal, a responsabilidade do registrador, caso ele falhe nessa fiscalização e deixe passar algo sem pagar, é solidária ou subsidiária? Então, essa é a pegadinha de ouro da FGV. É a diferença tática para a hora da prova, sabe? Porque se a gente for olhar a literalidade do artigo 134, inciso V do CTN, a palavra lá é clara. Lá diz solidária, não é? Diz solidária. Então, em questões objetivas de marca X, a resposta correta é responsabilidade solidária. Entendi. Mas imagino que nas questões discursivas o buraco seja mais embaixo. Muito mais embaixo. Porque a doutrina e as corregedorias apontam uma coisa interessante. A própria lei exige que o fisco tente cobrar primeiro do contribuinte. Ah, então o Estado não pode ir direto no patrimônio do cartório. Exato. Cria-se aí, materialmente falando, o que a gente chama de benefício de ordem. E se tem benefício de ordem, a responsabilidade não é solidária pura, certo? Certo. Ela passa a configurar uma responsabilidade subsidiária. Essa é a tese para você brilhar, quer dizer, para quem vai prestar a prova brilhar na discursiva. Sensacional essa sacada, fica muito claro. Mas mudando um pouco o ângulo, se a regra geral é exigir essa prova de quitação tributária, como ficam os casos de aquisições diferentes? Tipo as aquisições originárias ou regularizações sociais. Isso. A lei pode simplesmente travar o desenvolvimento urbano de uma cidade inteira por causa de dívidas passadas? Não pode.
E o legislador percebeu isso. Vamos pegar o caso da REURB, a Regularização Fundiária Urbana. Ela é considerada totalmente blindada. Blindada em que sentido? No sentido de que o registro da Certidão de Regularização Fundiária, a CRF, dispensa categoricamente o pagamento de tributos ou de multas dos antigos ocupantes. Nossa, então a função social realmente passa por cima do caixa do município nesse caso. Exatamente. A função social suplanta a arrecadação imediata. Isso está lá no artigo 44 do Código Nacional de Normas do CNJ. Puxa, isso é muito importante. E me faz pensar na usucapião extrajudicial também. Ah, sim, a usucapião é um clássico. Porque, por ser uma aquisição originária, o imóvel basicamente nasce de novo pro direito, não é? Perfeito. É uma folha em branco. E como não existe uma transferência voluntária de um dono para outro, não há fato gerador de TDI. Então, o cartório não exige aquelas certidões negativas previdenciárias do antigo dono que sumiu no mundo. Nem poderia exigir, né? Não faria o menor sentido procurar um dono antigo para cobrar imposto de uma aquisição que é originária. E sobre a adjudicação compulsória extrajudicial? Quero fazer uma provocação aqui. Manda. Essa é uma novidade que sempre gera debate. Imagina que a construtora que vendeu o imóvel na planta faliu. Está completamente atolada em dívidas fiscais. O comprador que pagou tudo certinho fica refém dessa construtora. Olha, se a gente fosse seguir a lógica antiga, ele ficaria refém. Mas o CNJ foi brilhante nessa regulação. O deferimento da adjudicação independe totalmente da regularidade fiscal do vendedor. Ufa, isso salva muita gente, né? Demais. Tá lá no artigo 440-AI. Só que tem um detalhe fundamental aí. O comprador não paga o imposto da construtora, mas ele tem que pagar o dele, o ITBI. Ah, sim. E como funciona esse pagamento do ITBI nesse caso? É o que a gente chama de prazo de ouro. O registrador primeiro analisa tudo. Se tiver tudo certo, ele defere o pedido e notifica o comprador. E a partir da notificação, começa a correr o prazo. Isso. O comprador tem exatos 5 dias úteis, após notificado, para pagar o seu ITBI. Se não pagar nesse prazo, o processo cai. Caramba, tem que ficar muito atenta a esse prazo de 5 dias úteis, então. Mas é justo, evita que a pessoa pague o imposto antes de ter certeza que o registro vai dar certo. É a lógica da eficiência, né? Mas, falando em lógica, a gente viu as exceções nos normativos. Mas o que acontece quando a própria lei escrita entra num choque direto com a Constituição? E aí o Supremo entra em cena, né? Porque o caderno do professor Lessa traz uma jurisprudência de vanguarda sobre isso. Exato. Vamos falar do STF e as certidões negativas de débitos federais. A famosa inconstitucionalidade da sanção política. Eu lembro disso. Tem as ADIs 3937 e 173. A Lei da Seguridade Social exigia que as empresas mostrassem a CND do INSS para conseguir vender um imóvel. A Lei 8212 tentava usar o balcão do cartório como um cobrador do INSS. O Estado coagindo a empresa a pagar o imposto para poder negociar o bem. Mas o STF disse que isso fere a livre iniciativa, não foi? Com certeza. O Supremo e o CNJ orientam hoje que os registradores devem simplesmente ignorar essa exigência. É inconstitucional. Se o fisco quiser cobrar, que use a execução fiscal. Muito bom. O cartório não é guichê de cobrança forçada. E tem outra tese vital do STF que está no caderno, o tema 1124. Ah, essa despenca em prova. Sobre promessa de compra e venda? Isso. Promessa de compra e venda e cessão de direitos simplesmente não pagam ITBI, certo? Certo, porque o fato gerador do ITBI, o nascimento da obrigação de pagar esse imposto, só acontece com a transferência real da propriedade. Que é quando o registro translativo acontece de fato lá no livro 2 do cartório. Exatamente. Antes disso é só uma promessa. Não tem transferência efetiva, então não tem ITBI. Agora eu vou fazer outra provocação, mas envolvendo o STJ dessa vez. Imagina o seguinte cenário. Diga lá. Chega no balcão do cartório uma guia de recolhimento de TBI, que é uma falsificação perfeita. Digna daquelas de cinema, sabe? O registrador aceita, faz o registro e depois a prefeitura descobre que não recebeu o dinheiro. Isso.
A culpa é do registrador, ele vai ter que tirar do próprio bolso para pagar essa guia falsa? Então, o STJ trouxe uma tranquilidade enorme para a classe em relação a isso. Eles entendem que a responsabilidade não é absoluta. Ufa, ainda bem. Mas quais são os critérios para ele não ser responsabilizado? O tribunal disse o seguinte: se a falsificação for muito sofisticada e, preste atenção, se a prefeitura não oferecer um sistema de checagem seguro, Tipo uma API online de validação? isso, um sistema online, se o município não oferece essa ferramenta para o cartório bater os dados, excluir-se a culpa do registrador. Faz todo sentido. Ele não tem como adivinhar se a prefeitura não dá os meios de consultar, né? E ainda sobre o STJ, tem o tema 1113. Esse tema resolveu uma dor de cabeça antiga. A base de cálculo do ITBI na consolidação fiduciária. O município adorava inventar umas pautas de valores de referência, né? Jogava o valor lá no teto. Pois é, uma pauta unilateral e arbitrária. O STJ cortou isso. A base de cálculo tem que ser o valor de mercado ou o valor do contrato. E o papel do registrador aí é rechaçar essas pautas de referência que a prefeitura tentar empurrar. Exatamente. O cartório deve observar o valor real do negócio ou de mercado, protegendo o cidadão dessa cobrança abusiva. Olha, toda essa fiscalização, essas transferências de propriedade, hoje tudo isso ocorre num ambiente que é altamente digitalizado. Ah, sim. A revolução digital chegou com força nos registros públicos. E como esses sistemas todos interagem com, por exemplo, bloqueios patrimoniais e os prazos que ficaram tão curtos? Pensemos no SERP. O Sistema Eletrônico de Registros Públicos, criado pela Lei 14.382, de 2022. O SERP trouxe regras e prazos tipo ultra-acelerados. Dá um exemplo de como acelerou. Por exemplo, escrituras que entram sem nenhuma exigência ser cumprida, redondinhas, elas têm um prazo máximo de apenas 5 dias úteis para registro via SERP. Nossa, 5 dias úteis. É muito rápido. Muito. E com segurança, né? Usando assinaturas através da plataforma gov.br com nível prata ou ouro. E falando nessas ferramentas tecnológicas, o material explica muito bem a CNB, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. A famosa CNB. O terror de quem tem dívida executada. Como funciona esse bloqueio cego que eles falam? É genial. O juiz não precisa mandar ofício para os milhares de cartórios do Brasil. Ele dá ordem de bloqueio vinculada a uma chave primária. Que seria o CPF ou o CNPJ da pessoa. Exato. E essa ordem, irradia eficácia nacional na hora. Pegou o CPF, bloqueio qualquer lugar do país. Mas aí tem uma pegadinha da CNB que eu quero testar. E essa derruba muita gente boa. Pode lançar. A ordem da CNB barra a lavratura da escritura de venda lá no tabelionato de notas. O tabelião fica impedido de fazer a escritura. Não. A resposta é não. E isso confunde demais. O tabelião lavra a escritura, sim. Sério? Mas o bem não está indisponível. Está. Mas o ato no tabelionato apenas reflete a vontade das partes. O tabelião consulta a base, vê o bloqueio e adverte as partes na escritura. Ah, entendi. É um risco assumido por quem está comprando, então. Exatamente. As partes assumem o risco. Mas na hora que essa escritura chegar para ser registrada no registro de imóveis, aí a porta fecha. A porta fecha com um cadeado. O bloqueio é absoluto no registro de imóveis e o título é devolvido. A transferência não acontece. Que dinâmica fascinante. Bom, chegamos na reta final e para a gente fixar tudo isso, vamos fazer aquele bate-bola ágil de revisão do fichamento estratégico. Vamos lá. A famosa memorização premium. Responsabilidade tributária do oficial. Na prova objetiva, é solidária. Na prova discursiva, subsidiária por causa do benefício de ordem. Limites do olhar do registrador na qualificação. Ele checa a existência do recolhimento, jamais a exatidão matemática dos valores. REURB. Totalmente blindada. A função social fica acima da cobrança de tributos passados. E o prazo na adjudicação compulsória extrajudicial. Exatos 5 dias úteis para pagar o ITBI, contados após a notificação do deferimento. Sanção política e a CNDs. Exigir CND federal no balcão do cartório para forçar o pagamento é inconstitucional, segundo o STF. Fato gerador do ITBI. Só ocorre com o registro. Promessa de compra e venda e cessão de direitos não pagam o ITBI. Perfeito. Essa revisão é o salva-vidas. E para fechar, o caderno traz uma reflexão super provocativa sobre o papel do registrador, né? Traz sim. É algo para se pensar profundamente.
O registrador moderno não atua mais com aquele pragmatismo isolado das máquinas de escrever do passado. Ele não é só um carimbador de papéis. De jeito nenhum. Ele é, na verdade, o ponto de equilíbrio. Ele tem o dever de proteger os cofres do Estado, sim, mas também tem que garantir o direito constitucional à propriedade privada. É a barreira de defesa da livre iniciativa do cidadão contra abusos fiscais. Exato. O domínio dessa dualidade, saber quando fiscalizar e quando proteger o cidadão de excessos, é o que forja a mentalidade de um verdadeiro titular de cartório. Nossa, é uma responsabilidade gigantesca, mas ao mesmo tempo é uma função lindíssima e vital para a nossa segurança jurídica. Com certeza. É o que faz a profissão ser tão admirada. Maravilhoso. E para quem está nos acompanhando, deixem nos comentários quais outros assuntos específicos de editais desejam ouvir em nossas próximas discussões. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima